Oi, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já me conhece. Mas se você ainda não me conhece, eu sou a Gabi Oliveira, criadora do projeto Ex-Contratada, empreendedora digital e afiliada profissional. Mas para que você entenda a minha jornada até aqui, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. Se você já me conhece, você sabe que atualmente eu moro em Portugal e que hoje eu posso sim dizer que eu me mantenho através do meu trabalho online, então eu consigo me manter em Portugal através do meu trabalho pela internet. Só que há 3 anos atrás a história se iniciou muito diferente disso. Eu conheci o meu marido, eu tinha 17 anos. E ele sempre teve aquela vontade, aquela paixão por querer conhecer novos lugares, por querer mudar de país. E eu, se me perguntassem há 3, 4 anos atrás se eu queria mudar de país, eu diria que nem de cidade. Eu tinha uma cabeça bem fechada, sabe? E aí 2 anos se passaram, em 2019, surgiu uma oportunidade da gente vir morar em Portugal, de eu me cadastrar numa universidade portuguesa. E dentre esses 2 anos a minha cabeça foi mudando um pouquinho e o bichinho da viagem já havia me picado, eu já tinha aquela vontade, aquele desejo de poder conhecer novos lugares e novas culturas. Então eu resolvi aproveitar a oportunidade, eu me cadastrei na Universidade Portuguesa e foram longos 3 meses com aquela sensação, aquele sentimento, sem saber se eu seria ou se eu não seria aprovada. Então passaram esses 3 meses e eu recebi uma carta em casa, uma carta mesmo, sabe, daquelas que a gente recebe por correio, e nessa carta dizia que eu havia sido aprovada, então eu poderia fazer as minhas malas e me mudar para estudar em Portugal. Eu nem sei dizer para vocês o misto de sentimento e emoções que eu estava sentindo naquele momento. Eu iria mudar de país, eu iria conhecer outra cultura, eu ia vir para um lugar onde a gente não conhecia exatamente ninguém, viria só nós dois. E a gente, por outro lado, estaria deixando no Brasil as pessoas que a gente mais ama. Então, a gente sabia que seria um grande desafio, mas o que a gente não sabia é que seria tão difícil. Só que se não tivesse sido, hoje eu com certeza não estaria aqui conversando com você. Como eu falei, a gente não conhecia absolutamente ninguém, então a gente chegou no aeroporto de Lisboa totalmente perdidos. A gente não sabia pegar metro, a gente não sabia pegar táxi, a gente não sabia fazer nada. Então a gente tentou ir pra rodoviária de metro, deu totalmente errado, a gente voltou para trás. Aí a gente pegou um táxi, foi até a rodoviária e compramos 2 passagens, 2 bilhetes para Marinha Grande, que seria a cidade onde a gente ficaria hospedado. Porque Leiria, que é a cidade onde a gente mora atualmente, já não tinha hotel. Então a gente pegou numa cidadezinha próxima, que era Marinha Grande, um hostel por 1 semana, que seria o tempo que a gente acreditava que a gente fosse encontrar a nossa casa, o nosso apartamento. Então a gente entrou no ônibus em direção à Marinha Grande. E gente, eu contando aqui parece até engraçado, mas o ônibus ele parou numa esquina na cidade, em Marinha Grande, numa esquina. O motorista levantou e falou: rodoviária de Marinha Grande, pode descer. E era uma esquina, então vocês imaginam a nossa situação. A gente num país onde a gente não conhecia absolutamente ninguém, um ônibus parou numa esquina de uma cidade que a gente desconhecia e falou que era uma rodoviária e que a gente podia descer. Então desceu os 2 do ônibus totalmente perdidos, cheio de mala e ainda por cima era de noite. Então vocês imaginam a nossa situação nesse dia. Enfim, conseguimos encontrar o nosso hostel, ficamos ali 1 semana e nessa 1 semana a gente todos os dias começou a procurar casa pra gente encontrar o local onde a gente iria morar nos próximos meses, talvez nos próximos anos. Mas adivinhem, a gente não encontrou. Os apartamentos estavam muito caros, muito acima do que a gente poderia pagar e nem assim estava encontrando apartamentos disponíveis. Não que a gente pudesse pagar, porque a gente também não poderia pagar os valores que estavam pedindo nos apartamentos. Então a gente encontrou um quarto, na verdade era uma suíte, que era um quarto com banheiro, de uma casa onde, aqui isso é muito comum, as casas alugam-se por quartos e essa casa tinha mais ou menos 5 quartos e todos compartilhavam da mesma cozinha. E nem todos os quartos eram suíte, então também tinha o banheiro da casa, que muitas pessoas acabavam por compartilhar. Nesse aspecto a gente deu sorte, o nosso quarto ele era suíte, então a gente não teria que compartilhar o banheiro. Mas a gente também não queria compartilhar a cozinha, a gente não queria compartilhar nada, porque era uma casa que só morava homens. Então a gente preferiu montar como se fosse um estúdiozinho dentro do quarto. A gente deu muita sorte de encontrar pessoas maravilhosas aqui também, então a gente ganhou aqueles fogãozinhos elétricos de ligar na tomada, sabe? Então a gente ganhou, comprou uma mesinha, colocou ele em cima da mesinha e a gente comprou também uma geladeirinha pra ficar ali no quarto. Então a gente ficou um pouquinho mais de 6 meses morando ali, naquele quarto, que era sala, que era cozinha, que era tudo.
E eu estudava todos os dias, eu estudava durante o dia inteiro, porque o meu horário na faculdade era diurno. Então eu tinha aula de manhã e tinha aula à tarde. Então eu não conseguia um trabalho normal a full time durante o dia. Então eu acabava por estudar o dia inteiro, chegava em casa, tomava um banho, me trocava e ia trabalhar num café, onde eu trabalhava na parte da noite até mais ou menos 4 horas da manhã. E no outro dia eu acordava cedo, ia para a faculdade e ficava nessa rotina, nessa vida de estudar o dia inteiro, chegar em casa, me trocar, ir pro café e até 4 horas da manhã e assim sucessivamente. E o Léo, ele começou a trabalhar em obras. E, gente, não desmerecendo esses trabalhos, pelo contrário, acho que pelo fato da gente ter passado por ele, principalmente o Léo, porque obra é um trabalho muito sofrido, a gente sabe exatamente o valor que esses trabalhos têm. Então não é fácil, mas assim, eu admiro demais as pessoas que trabalham em obras, as pessoas que trabalham em construção, porque não é fácil, é muito sofrido. E a gente quase desistiu. Porque no Brasil, graças a Deus, a gente tinha uma condição de vida estável, a gente tinha trabalhos relativamente bons, e a gente podia ir nos mercados e a gente podia comprar o que a gente queria comer. E aqui não, aqui a gente não podia, aqui a gente contava moedas para ir no mercado, a gente contava moedinhas. E a gente ia no mercado e eu via aqueles chocolates que eu comia direto no Brasil e eu não podia comprar aquilo, porque a gente não tinha dinheiro. E era chocolate que aqui a gente pagaria €1, às vezes nem isso, mas a gente não podia comprar. Então não foi fácil e a gente acabou voltando pro Brasil, ficou no Brasil 2 meses. E aí a gente voltou pra cá, regressou pra Portugal, somente pra gente renovar nosso documento, porque a gente já tinha decidido e colocado na nossa cabeça que a gente não queria sofrer igual a gente estava sofrendo, e a gente ia voltar pro Brasil. Inclusive a gente tinha um carro que era um Fiestinha 99 branco, que a gente chamava de Branquinha. A gente vendeu esse carro logo no primeiro dia que a gente voltou pra Portugal. A gente vendeu a Branquinha, mas eu acredito que Deus sabe o que faz, sabe? Em pouquinho tempo que a gente estava aqui, o tempo que a gente estava esperando para renovar a nossa documentação, ele deu uma oportunidade para o Léo conseguir outro trabalho, um trabalho melhor, e a gente resolveu tentar, a gente resolveu ficar e tentar mais uma vez. E aí eu consegui um trabalho melhor também, eu comecei a trabalhar no part-time, num quiosque de um clube desportivo aqui de Portugal. E à noite, como eu também fazia só um part-time, eu voltei a trabalhar no café. Então eu trabalhava à tarde no quiosque e à noite eu trabalhava no café. E também transferi a minha faculdade para uma faculdade de distância, que seria um valor muito mais acessível, que a gente não teria tanta dificuldade de pagar. Conseguimos um apartamentinho, então as coisas foram caminhando e eu fiquei no café até o café fechar. E quando o café fechou, eu precisei procurar um trabalho full-time, porque eu ficaria só com o quiosque e um trabalho part-time não chegaria pra gente sobreviver aqui. Então eu procurei um trabalho full-time, encontrei um trabalho numa telecomunicação, uma das telecomunicações aqui de Portugal, e comecei a trabalhar lá. Eu já comecei a ter algumas comissões, o meu salário lá não era tão ruim, só que a gente não estava feliz, a gente se sentia preso, a gente queria liberdade pra gente poder conhecer novos lugares, liberdade pra gente poder ir pro Brasil e ficar perto da nossa família sem depender daqueles 30 dias de férias. E aí surgiu uma oportunidade da gente abrir um e-commerce, uma ideia, sabe? Vamos abrir um e-commerce e começamos a investir em site, a investir em perfumes. E a gente parou e pensou, não, se a gente vai ter um e-commerce, a gente precisa entender de marketing digital. Só que eu já fazia faculdade, apesar de eu não gostar, eu já fazia uma faculdade. E aí a gente decidiu que era a vez do Léo estudar e ele começou a fazer um curso em Coimbra de marketing digital para aplicar no nosso e-commerce, e o curso foi muito bom, ao contrário do nosso e-commerce que não deu certo, a gente perdeu muito dinheiro, mas eu costumo dizer que a gente perdeu dinheiro, mas a gente ganhou muito aprendizado. E nessa altura a gente já também tinha sido picado pelo bichinho do empreendedorismo, então a gente desistiu do e-commerce porque a gente perdeu dinheiro, não deu certo, mas a gente não desistiu de empreender, de alcançar a nossa liberdade. Comecei a pesquisar formas de ganhar dinheiro na internet, formas de criar meu próprio negócio online, até que eu encontrei um cara e comecei a receber e-mails dele. E sentei e conversei com o Léo, que é o meu marido, a gente sentou e conversou. E eu decidi que eu iria largar a faculdade, que já era algo que eu não gostava, que eu não tinha prazer em fazer, e eu ia me enfiar de cabeça, eu ia entrar de cara nesse curso, e eu iria construir o meu próprio negócio online. E não é que o Alex Vargas tinha razão, só basta a gente querer, ser comprometido, estudar e aplicar, que a gente pode sim chegar onde a gente quer,
Sim, gente, o curso que eu adquiri foi o Fórmula Negócio Online, que é o curso do Alex Vargas, e eu diria que é o treinamento mais completo que existe no mercado de marketing digital. Foi graças a ele que eu pude largar o emprego e começar a empreender e trabalhar dentro da minha casa ou de qualquer outro lugar que eu quisesse. Foi graças a ele que o Léo também pôde sair do trabalho dele e começar a trabalhar com a internet, porque abre muito a nossa cabeça para diversas formas e oportunidades que a gente pode ter de criar o nosso próprio negócio, sabe? Então, começamos os dois a trabalhar em casa e a gente começou a adquirir essa liberdade que a gente tanto queria, que a gente tanto sonhava. E foi exatamente isso que a gente fez há pouco tempo atrás. A gente fechou os computadores, colocou na mala e a gente foi ficar 2 meses no Brasil perto da nossa família. Só que o trabalho não parou, a gente continuou trabalhando lá, a gente continuou monetizando o nosso trabalho. E a gente não estava dependendo daqueles 30 dias, a gente ficou lá 60, 70 dias e se a gente quisesse ficar mais, a gente tinha se organizado e a gente tinha ficado um pouquinho mais. Então era isso que a gente buscava e a gente alcançou. E se você também quer essa liberdade, você também pode conseguir. Basta você ter vontade, basta você ter consistência, basta você ter dedicação em estudar, em aplicar. Eu vou deixar aqui embaixo o link do Fórmula, que foi o curso que eu fiz e que me proporcionou essa liberdade. E eu tenho certeza que se você entrar para a família FNO e você se dedicar, você dar o seu melhor, a próxima história de sucesso que eu vou ouvir por aí vai ser a sua. Então eu te espero dentro da família FNO e também te espero te encontrar nas minhas mentorias. Um beijo do tamanho do mundo. Tchau!